Olá, sou eu, Oloy Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá, sempre de forma bem simples. É de madrugada, são mais de 2 horas da manhã, né? E eu terminei de escrever há pouco tempo, né? Terminei o trabalho, né, que eu estava escrevendo, Ebó na medida certa, né? Eu escrevi um primeiro volume e encerrei agora com o segundo volume, que esses dias vai estar à disposição, à venda, né? E foi muito trabalhoso, né? Tive que dividir em 2 volumes porque senão vai ficar muito extenso num volume só e é muito complicado, né? E aí me sobrou esse tempinho, eu falei, não, eu vou aproveitar que criançada, patroa, os filhos estão dormindo e vou gravar esse vídeo. Porque durante o tempo que eu vinha escrevendo esses volumes, eu comecei a perceber, né, porque a gente vai pesquisando, vai aprendendo uma série de coisas, prestando atenção nas coisas que a gente conhece, né, e vai dando um outro valor. E isso me fez repensar muita coisa. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Mas antes, está passando aqui pela primeira vez, assista lá nas nossas playlists, escolha alguns vídeos. Se tiver relevância para você, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações. E a todos, como sempre, meu muito obrigado por compartilharem, deixarem o like, comentários, porque é sempre muito importante a gente manter o orixá nessa atividade de internet, principalmente tirando assim os ranços negativos, né, que vão entranhando aí pelo meio da religião. E esse bate-papo a gente vai devagarzinho, né, respondendo questionamentos, vai tirando uma imagem negativa, né, do que fazemos, e as pessoas vão se esclarecendo melhor a respeito dos orixás, e aí o olhar fica realmente diferente com relação às nossas práticas, né? Quando eu estava escrevendo o primeiro volume, né, dos livros sobre Ebó, eu observei algo que era muito importante, que era trazer um entendimento melhor sobre a prática do Ebó, o uso do oráculo para aquilo, né, para as pessoas poderem elaborarem, né, as receitas desses remédios com mais segurança e tranquilidade, porque cada pessoa funciona de um jeito, sabe? E nós temos um costume de enfiar tudo no mesmo balaio, né? Sem saber se o balaio aguenta aquele peso todo. E como cada pessoa é diferente uma da outra, ter atenção a essas receitas, né, a construir o remédio, né, o ebó, é muito importante para você realmente conseguir ajudar alguém. No meu tempo de iniciado, as coisas eram passadas tipo receita de bolo, sabe? A receita é a mesma, mas tem umas pessoas que o bolo sola, o outro fermento não funciona direito, uma receita, um ovo ali para elaborar o bolo está estragado, aí precisava de 6 ovos, acaba colocando 5 porque só tinha 6 e um estava ruim. E isso vai fazendo muita diferença, né? Porque as pessoas vão tentando adivinhar, né? Quando a gente fala de orixá, nós estamos falando de uma sabedoria, de um conhecimento, mas nós temos que enxergar isso como uma força de um continente, sabe? A África é rica em sabedoria, sabe? Não só
o povo Yorubá, mas rica mesmo. Então, essa sabedoria, além da simplicidade da sua época, nós estamos falando aqui coisas de 15 mil anos atrás, sabe? Já mostravam coisas muito importantes que hoje em dia nós sabemos que existe em todo esse imenso universo, sabe? Os telescópios aí avançados vão mostrando posições que os povos africanos já conheciam, sabe? O Egito é uma fonte de riqueza muito grande, sabe? É de lá que todas as outras histórias com relação aos seus mitos surgiram, né? Então, uma sabedoria muito grande que nós herdamos aqui a duras penas pelo povo que foi silenciado das suas crenças nas Américas. E a gente não pega essa natureza tão singular e traz para a nossa vida como uma terapia, como algo importante para você mudar o seu jeito de pensar, acrescentar coisas que são muito mais importantes do que simplesmente realizar uma magia para mudar um curso, né, de uma coisa e que talvez não mude, tá? Então o ebó, falando desses africanos e principalmente do povo Yorubá, é um remédio que era moldado ali no pilão, sabe? Devagarzinho, a água de um riacho, sabe? Frutos e sementes que iam elaborando de acordo com o problema que aquela pessoa buscava. E esse problema tem sempre uma relação sobrenatural, espiritual, né? Falando desse jeito. Eles nunca acreditaram simplesmente que a saúde física deu um problema à toa. Não, tudo está interligado. E é essa condição que a gente precisa ter dentro da religião dos orixás. Prestar atenção individualmente nas pessoas e o que o coletivo pode fazer em ajudar e beneficiar aquele grupo, aquela cidade, aquele país, sabe? Então, escrevendo esses textos, eu comecei a lembrar lá para trás, né, quando eu comecei, onde as coisas eram guardadas a 7 chaves, né? Coisas muito simples. Explicar, por exemplo, o que vai no Oxu, né? Ou Adoxu, como as pessoas conhecem. O que vai? Não pode, fundamento. São coisas que você precisa conhecer, você precisa saber. Afinal de contas, vai formar uma ligação espiritual desde a tua entranha na medula óssea até o cosmos, sabe? Então, essa luz, em que direção ela está indo? E o que esses elementos são importantes para essa religação, sabe? De que eles são compostos, né? Qual o poder natural e o poder da palavra pode fazer com que isso entre em ação na nossa vida? Isso virou um mistério muito grande, tá? Ninguém quer ensinar para ninguém, tá? E cada um desses não ensina ou que ensina acabam criando as suas próprias receitas na condição de eu vi um negócio assim, parece que é isso, e põe lá. Eu vi não sei o que, põe lá. Aí o processo de evocação, o fulano eu entendi até aqui. Aqui o outro fulano junta os dois para formar um. Isso é muita ignorância, sabe? O fundamento que a gente precisa ter na religião dos orixás
é o de simplicidade com as coisas. A religião dos orixás, eu vou falar aqui, as pessoas podem ficar assustadas, mas é um mais um, sabe? É um mais um. Tem que dar dois, sabe? Não tem achismo. As pessoas ali no seu aprendizado, né, nas suas aldeias, nada era passado de qualquer jeito. Ali havia uma experiência, ali havia uma matemática correta para o uso das folhas, sabe? Ali havia uma interpretação dos textos sagrados passado oralmente com muita sabedoria, sabe? Em que todos tinham como uma explosão natural auxiliar uns aos outros. Se alguém precisa de arroz, sabe, para se alimentar, eu não posso dar para ele, come umas folhas de abacate aí para quebrar o galho. Não. Tem que se levar o arroz para aquela pessoa. É do arroz que ela precisa. E a construção do ebó, a coisa caminha por aí. Só posso dar o remédio que aquela pessoa necessita. Eu não posso dar um remédio além daquilo que ela necessita, porque remédio demais acaba trazendo muitos problemas, e nem a menos, porque não vou conseguir alcançar com esse remédio o que realmente ela precisa para que essa ligação físico, espiritual, orixá, da maneira que se entendam, possam se ajustar, se alinhar, porque toda a energia é dual. Acima do nível do mar está positivo, abaixo negativo, e elas se trançam, né? Vão criando essa trama para que as coisas possam estabilizar. Então, quem procura o ebó, procura um remédio para a sua alma, um remédio para a sua dor, um remédio para curar uma doença. Então, isso não é um segredo às sete chaves. Isso precisa ser ensinado às pessoas. O Obi nós temos como um valor muito importante. O Obi, ele dá vida, ele deixa de nascer para se tornar a nossa experiência com o sagrado, né? É uma das principais oferendas. Ele deixa de viver, né, de crescer, de gerar frutos, para nos atender intimamente. Então, o Obi, para nós, é um orixá, um irmolé, é uma força da natureza que está ali à nossa disposição. E as pessoas, quando lançam o Obi, elas seguem um padrão de informação, né, para aquele sagrado. Ele segue um padrão, uma orientação oracular de sim ou não, abertos e fechados, masculino e feminino, e ele vai ali perguntando. Mas, na maioria das vezes, não nos ensinam a avançar. Então, o oráculo fica muito limitado para a maioria das pessoas, e aqueles que detêm conhecimento do oráculo Obi mais avançado não querem ensinar. E tudo é findo. Aquele que morre levou com ele esse segredo. Se deixou escrito, alguém de repente pode buscar, né, aquilo que está escrito para dominar. Eu assisti um tempo atrás um filme chamado Eli, né, onde o personagem é um cego que tem toda a escritura sagrada, a Bíblia, né, na cabeça. Ele carrega essa Bíblia. E as pessoas querem... A Terra tomou uma transformação catastrófica e as pessoas vão ali tentando, de alguma maneira, conduzir a história,
que era ter esse livro. Tendo esse livro, ele tinha um poder. O poder de dominar os outros pelo sagrado. Então essa luta vai até que esse que busca, né, ter esse livro consegue o livro. Só que o livro está em braille. E aí, não aprendeu o braille? E esse Eli, que era cego, mas percebia com muita clareza tudo ao seu redor, onde estavam as coisas, por onde podia caminhar, tudo isso acontecia. Até que ele consegue chegar no lugar onde imprimiram, tiraram do braille, né, para a língua, e ele conseguiu, não tiraram, não copiaram do braille, ele consegue todos os livros da Bíblia na sua cabeça transferir para alguém que transcreveu aquilo e transformou em livro, para que abrangesse o maior número de pessoas possível, para recordar, né, para reaprender a lidar com a vida. E na religião dos orixás é todo mundo querendo. Eu estou falando aqui especificamente da religião dos orixás porque me incluo nela. A maioria, a grande maioria, tem um fundamento para si. Sabe? Tem uma coisa que ele não passa. Sabe? E eu arrisco a dizer que na maioria das vezes não passa porque não tem aquele conhecimento. O que ele tem é uma série de receitas que vão transferindo um para os outros. Ah, eu fiz tal ebó e deu certo. Ah, eu fiz o tal ebó e deu certo. E as coisas vão caminhando aí nesse atropelo. Quando as pessoas aqui em casa criaram esse canal, era para mim conversar com vocês da mesma forma que eu converso com eles, né? Não era para ganhar dinheiro, tá? Eu jogo para um monte de gente hoje em dia, então o valor que eu cobro é o meu jogo. Os livros que eu escrevo e vendo é o que vai me ajudando a sustentar, porque eu não tenho um outro emprego, né? E aí eu vou percebendo que também há uma certa maldade, sabe, nas pessoas de orixá, nem todas, mas algumas com certeza, que querem esse poder para elas, concentrar coisas com elas, sabe? Para que o outro esteja sempre dependente. E a religião dos orixás, o que a gente aprende com o povo iorubá, é justamente o contrário. É dar ao outro liberdade, sabe? Liberdade de escolha, liberdade se eu devo ficar ou sair, liberdade para eu cumprir com o meu destino, liberdade para eu suprir minhas necessidades, sabe? O foco central é o Lodumare. Não, a tradução seria Deus Todo-Poderoso ou Todo-Poderoso, né? Simplesmente o Todo-Poderoso, que é uma grande armação na vida, né? Você vem para esse mundo e começa essa coisa de um sabe mais que o outro, um conhece Deus mais que o outro e estão lendo exatamente a mesma coisa. Querem tomar o livro do outro, querem tomar o conhecimento do outro, mas ele não quer distribuir conhecimento. Ele quer simplesmente se tornar alguém importante, mas não passa daquele que só leu a orelha do livro, sabe? Então, gente, esse vídeo eu acho que está até longo demais. O que eu converso aqui não é um lamento ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim, com clareza, é dizer para vocês que acreditem que o orixá está dentro de você. Você é o orixá.
Você é o senhor da sua consciência, sabe? Então se permita a dizer sim ou a dizer não. Se permita a aprender, se permita a ensinar, se permita ter paz de espírito, sabe? Se permita não ser mais enganado, se permita elaborar questões, sabe, importantes para que as pessoas decifrem esses códigos, sabe, e aprendam, sabe, a criar oportunidades grandes na sua vida. Ficar rico, ficar pobre, sabe, estar doente, estar bem de saúde, fazer exercício físico, não fazer exercício físico, comer tal coisa, deixar de comer outras coisas, faz parte da natureza humana, sabe? Nós estamos aí em vanguarda, né? Nós aprendemos, assim, ser tudo muito rápido, as coisas têm que acontecer num piscar de olhos, num estalar de dedos, mas a razão por existir, a condição de você tirar o poder natural, sabe? A reflexão que a natureza nos permite fazer de dentro, sabe? É que faz você perceber o que está ao seu redor com mais clareza. E que quando for fazer uma consulta, quando resolver iniciar numa religião, quando resolver que vai fazer um ebó, né, que tem que passar por um tratamento físico, espiritual, a tua alma tem que dizer para você claramente, isso aí que te falaram está correto. Esse processo intuitivo você não pode perder, porque tudo fica muito maravilhoso, né? Ou então fica tudo muito arrogante, é isso, é aquilo outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e te anula da capacidade de pensar e agir. Então, o silêncio e a observação numa consulta com o oráculo, você ouvir e aí você conseguir, sabe, filtrar essa mensagem com clareza e questionar. Questionar, sim. O porquê que eu devo fazer isso, em qual situação isso ocorreu, né? Já que eu tenho um feitiço, alguma coisa assim, como isso acontece? Para você ter certeza, sabe, que aquilo que você está ouvindo é aquilo mesmo. Tá? Na maioria das vezes, os transtornos são psicológicos e é muito grave, sabe? São transtornos mesmo, sabe? Transtorno por dependência, transtorno por fobias, transtornos provocados por uma alimentação inadequada, pela própria condição de não ter o que comprar nem o que comer direito. Então isso abate. E no desespero de todos nós que vivemos grandes transtornos, é muito grande. Então a gente quer ouvir aquilo que queremos, sabe? E aí a gente atropela, não tem um freio, a gente atropela, e aí os aproveitadores do caminho fazem um grande remédio para a sua vida, que é lhe causar dependência, sabe? A sabedoria africana, ela está aí há milhares de anos. E você não encontra em nenhum texto, sabe? Nada que seja produzido para criar dependência das pessoas. Ah, mamãe, mas tem guerra nos Titãs, tem isso, tem aquilo. Sim, é um mito sendo contado, né? É história que criaram para você entender com facilidade que você tem que ir contra aquele tipo de situação. Sabe? Para se você se posicionar na vida com claridade na cabeça,
sabe? De saber o que é bom ou ruim para você. Ah, mas se eu for no hospital, o médico vai fazer exame, tá? O médico vai fazer uma série de coisas, única e exclusivamente para você, onde as histórias que ele aprendeu, né? Tudo que ele estudou, ele vai colocar em prática ali para você. Agora, o poder de decidir se vai ou não tomar um remédio é seu, não é do médico. Ele me receitou, se eu quero aquilo tomar ou não, outra história. Hoje em dia as pessoas falam assim, vou buscar uma outra opinião. Faça isso também nas questões sagradas, íntimas, de você, Ori e o universo. Tá? Então, a minha promessa de falar de orixá com muita tranquilidade e simplicidade, ela vai se manter ali. Até meus últimos dias, é isso que eu vou fazer. Mesmo que ao meu redor, eu olhe e perceba algum tipo de exploração, algum tipo de... ele é besta. Não, não sou besta. Sabe? Eu estou ensinando, falando de orixá. E é isso que eu busco. Vocês nunca vão me ver aqui num conflito, porque fulano fez aquilo, não é assim que se faz, é assado. Não, nunca. É sempre do princípio que a África nos ensinou, de sabedoria. Tá? Olhar em frente, o objetivo que você tem que seguir com a sua família, o seu destino, as coisas numa linha reta, sabe? E a partir desse caminho, o que você for encontrando de obstáculo, você enfrenta. Se não houver condição de enfrentar, não insista. Monta no cavalo, dá a volta e vai embora. Mas siga em frente, com paz. E busque a harmonia sempre dentro de você. Toda doença física, ela tem uma ligação espiritual muito forte. Sabe, esses transtornos psicológicos que a gente vai adquirindo, né, pelo meio do caminho, também vai tirar do nível entre positivo e negativo a nossa cabeça. Tá? E esse ajuste, ele precisa ser feito com clareza, objetividade e ser dito às claras para você como se deve proceder com aquilo. Muitas das vezes são coisas que as pessoas mesmo resolvem, sabe? Seguem em frente com tranquilidade e vão ali e resolvem. Outras precisam ser ordenadas para aquilo, sabe? Toma aí, vai aqui, precisam. Outras estão além da sabedoria, tá? Estão além, sabe? Elas estão no zen. Essas pessoas são poucas, mas estão no nível que por aqui a coisa está distante. Ela está lá orando por tudo ao seu redor, com o braço torto, com a impressão que está vegetando, seja lá como for, mas ela está além. Ela passou pelo processo da dor e alcançou esse espaço, sabe? Porque vida de orixá, em nenhum itã, nenhuma história contada, nenhum mito, é fácil, sabe? Mas toda a história de orixá, ela tem uma dinâmica onde esses homens e mulheres, sabe, aprenderam a lidar consigo mesmo, observando os animais, observando o movimento da natureza, observando tudo aquilo que quer impor controle, regras absurdas, e aí eles simplesmente se destacam, estão ali. Por isso que quando você olha, né, num posicionamento de orixá, que eles se armam, sabe, é assim, opa, fica aí que eu fico aqui, não é isso que eu quero para minha vida nem para os meus, e segue em frente. Esse bate-papo foi quase que meio aleatório, porque terminei de escrever o livro e esses tempos agora
foi só lidando. E eu peguei por esses dias para trás para cuidar de pessoas com problemas emocionais sérios e graves, relacionado à convivência na família, relacionado ao seu trabalho ser estressante demais porque tem que levar o de comer para dentro de casa, engole sapos e largatos, que a maioria de nós faz todo dia para tentar sobreviver. Mas nessa relação com o orixá, a gente está nesse mundo de passagem, mas é para viver e viver com bem-estar, tá? Viver em harmonia consigo mesmo. E é esse o bate-papo que eu queria ter no dia de hoje. Camarada, demorou demais esse vídeo, sabe? E continue aí, né? Se inscrevendo no canal, trocando ideia, comentários, que a gente vai caminhar em frente e uma mensagem sempre importante, que tenha um significado especial para todos vocês. Que uma pessoa absorver orixá com tranquilidade já é uma vitória muito grande nesse canal. Axéô, muito obrigado, gente.